Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Life, o podcast que te conecta com pessoas inspiradoras. E a pessoa que irá nos inspirar hoje começou a cantar aos 4 anos de idade numa igreja evangélica de Itaperuna. Ela puxou o gosto pelo sertanejo do seu pai, que era baterista de uma banda sertaneja. Aos 11 anos de idade, fez sua primeira participação especial em um show de uma dupla de artistas de nível nacional, que foi a dupla Maiara e Maraísa. Desde então não parou mais. Aos 12 anos ficou em primeiro lugar no Festival de Músicas de Sertaneja de Barretos. Hoje eu vou ter a honra de conversar com a cantora itaperunense Alice Araújo. Oi, Boa noite, Alice, tudo boa bom? noite, tudo jóia? Que bom. Ó, pra mim, primeiramente, é um prazer estar falando com você. Admiro muito você, o seu podcast. E pra mim é uma honra estar aqui, viu? Eu te agradeço, Alice, também, e te dizer que também para mim é uma honra. Eu admiro muito você como cantora. Confesso que a primeira vez que eu vi você cantar foi no dia da exposição, no show do Fernando Sorocaba, e ali realmente eu já percebi que você tem um talento nato para música sertaneja. Muito obrigada, fico muito feliz, de verdade mesmo. Ó, você não repara não que eu tô com cenário improvisado, que eu tô aqui no meu quarto, não tem tripé, não tem nada. Não, sem Mas problema, Alice. Vamos lá. Antes da gente ir para as perguntas, de fato, eu gostaria de dar um recado ao pessoal. Eu gostaria de pedir a todos que estão assistindo essa live que sigam meu perfil e sigam o perfil da Alice também. E deixe seu like na live para ajudar a gente no engajamento. E quem quiser mandar pergunta para Alice, é só mandar aqui as perguntas, que mais pro final da live, ou no meio também, a gente vai ler as perguntas de vocês, tá bom? Vamos lá, Alice. Para a gente começar o nosso papo, eu gostaria que você falasse para gente como você começou a cantar muito jovem, né? Com apenas 4 anos de idade, na igreja evangélica daqui de Itaperuna. Como foi essa experiência inicial para você e o que te motivou a seguir essa carreira na música desde tão jovem, então, quando eu comecei, foi assim, no caso, ir até a igreja evangélica e tudo mais, foi por influência da minha família, né? Minha família frequentava, na época, todos os meus irmãos frequentavam. Se eu não me engano, a minha irmã mais velha ainda não era casada e a minha irmã do meio ainda era viva, junto com meu irmão do meio, que é gêmeo dela. Então, ia a família toda, ia minha mãe e tudo mais. Eu agora não me recordo se meu pai também ia, mas íamos todos. E eu sempre fui uma criança muito, sabe, espiritada, sempre fui uma criança muito, assim, ligada, não era nem no 220, era na maior voltagem que tiver. E eu pedia muito para cantar ao pastor, e tipo assim, geralmente na igreja evangélica, eles têm na doutrina ali, né? É, é, tipo assim, pedir, no caso, o pastor dá a oportunidade para a pessoa, né? E eu nunca esperei chegar a oportunidade. Eu sempre pedia, ia lá no altar pedir e tudo mais. Então, assim, eu comecei dessa forma. E para mim, é uma criança, né? Assim, aquela coisa, não leva as coisas ali como todo mundo da igreja leva muito, muito a sério. Eu pedia porque eu gostava muito de cantar, eu gostava muito mesmo, desde muito nova. Eu, até antes mesmo de nascer, o meu pai já tocava e a minha mãe, ela ia, acompanhava e tudo mais. Então, desde a barriga da minha mãe, eu já vivia nesse meio musical.
Então, a partir do momento que eu fui crescendo ali, depois, né, dos 4 anos de idade e tudo mais, eu sempre pedi muito meu pai para acompanhar nos shows. Só que ele não me levava muito, porque é um ambiente noturno, um pouco, né, perigoso e tudo mais para uma criança. Fora que criança tem rotina também, né, de dormir cedo e tudo mais. Mas ele se. Teve um dia, foi, se eu não me engano, na festa de Carmo. Ele me levou e teve também a festa da PAI, foi um evento beneficente, eu lembro, que foi a primeira vez que eu cantei. Eu cantei num palco, eu cantei Show das Poderosas, da Anitta, e cantei Conquistando o Impossível, da Jamile, que era inclusive a música que eu cantava na igreja também. Então, começou muito. O que me motivou era que eu sempre via o meu pai ensaiando em casa, porque meu pai tinha bateria na época, ele ensaiava em casa. Então, era uma coisa que eu gostava muito. Fora que o sertanejo, para mim, sempre foi um gênero musical que me atraía muito. Eu sempre gostei muito das músicas, das melodias, eu sempre gostei. Então, creio que o que me motivou era aquele exemplo ali que eu via, né? O meu pai sempre em contato com música, sempre ouvindo o tempo todo. Então, para mim, o que me motivou foi o exemplo mesmo que eu tinha dentro de casa. Você já convivia com a música muito dentro da sua casa, né? Já Sim, era uma coisa muito familiar para sim, você, sim, a sim. música. Ainda mais o gênero do sertanejo, né? Sim, assim, a minha mãe, ela já chegou a gravar CD, mas assim, gravou por esporte mesmo, por hobby. Gravou com a minha irmã, porque a minha avó gostava muito da voz da minha mãe. Que inclusive, minha família, por parte de mãe também, sempre foi muito musical. Eu tenho primos que nos aniversários tocavam piano. Então, assim, eu sempre tive essa base musical mesmo. Então, era uma coisa que eu cresci que foi me envolvendo ali. Assim, para cantar sempre foi mais o sertanejo, mas eu fui criada no meio onde meus pais ouviam Phil Collins, é, teve também Fred Mercury, eu ouvia muito essas coisas, fora MPB, Sandra de Sá, Elis Regina, eu sempre ouvi muito essas coisas, Marisa Monte. Então, hoje, refinando o meu gosto musical, além de eu cantar sertanejo, eu gosto muito também de cantar MPB, eu sempre escutei muito. Então, querendo ou não, é uma herança que eu tenho de infância, de tudo, uma herança musical muito forte também pro MPB. Mas você hoje, Alice, você se considera mais uma cantora sertaneja, que eu toco mais, é mais o sertanejo, ou você gosta de diversificar o seu setlist do seu show? Então, no caso, para trabalho mesmo, a trabalho falando assim, é o sertanejo. Isso aí não existe dúvida. Eu sou a trabalho uma cantora sertaneja. Mas óbvio que na minha vida, assim, fora do trabalho, eu gosto muito de pop rock, eu gosto de rock brasileiro, eu gosto de coletânea de anos 90, 2000 ali. Eu gosto muito dessa área, Eu diria que entendeu? você tem um gosto musical para ouvir eclético, Isso, mas para trabalho você sertanejo. prefere o sertanejo, né? Sim. Até porque o sertanejo é o estilo musical que mais cresce no nosso país, né? Teve um crescimento significativo, principalmente nessa temporada agora, que vem muitos artistas novos, muitas músicas novas. Então é um meio que só cresce, né? Só cresce ali. E nós temos grandes cantores ou duplas sertanejas, né? Sim, Como até mesmo, como eu falei na introdução, Maiara Maraíza, sim. teve Maria Mendonça, Simone Simaria, né? Uhum. Então o gênero é muito forte, né? Sim. E E você, principalmente, Alice, tem algum cantor ou dupla que você mais se inspira? olha, muda muito, né? O gosto a gente vai crescendo, vai mudando. Quando eu era criança, era Paula Fernandes, assim, cegamente. Depois de um tempo, eu passei a ver com outros olhos, principalmente, né, questão de repertório, de convivência com as pessoas da equipe. Eu passei a admirá-la muito, muito mesmo, que foi a Marília Mendonça.
Inclusive, assim, eu acho que é uma artista que o nome dela nunca, jamais vai morrer, vai sumir. Então, assim, eu acho que é uma pessoa que muitos artistas também deveriam se inspirar pela história de vida dela, pela pessoa que ela era, pelo talento que ela tinha. Então, eu acho que a Marília. Você já chegou a ter a oportunidade de conhecer pessoalmente a Sim, Marília Mendonça? sim. Eu conheci ela, eu tinha, se eu não me engano, eu tinha 12 anos. Ou ia fazer 12 anos. Foi num festival de música sertaneja de um escritório lá de Goiânia, o Workshop, que eles tinham um festival chamado Festeja. Eram vários artistas do mesmo escritório. Na época foi a Marília, foi a. Acho que a Maiara e Maraísa também estava no dia, o Zeneto Cristiano, o Henrique Juliano e eu acho que mais uns outros cantores de fora que tinham lá também. Foi nessa oportunidade que eu conheci, eu levei uma rosa para ela. Foi bastante, foi muito tempo assim atrás mesmo. Assim, uma pessoa maravilhosa. E a essência dela você vê que nunca mudou. E ela sempre transmitiu ser uma pessoa muito Humilde. simpática, Sim. muito aberta com os fãs, né? Mas Sim. engraçado, Alice, eu olhando para você, assim, olhando o seu perfil, depois que eu te conheci, eu acho, minha opinião, que Uhum. você tem um quê, assim, mais parecido hoje com a Ana Castela. Ai, não fala não. Eu amo ela de paixão. Nossa, eu sou alucinada com ela. A Lucy Crazy real com ela. Assim, eu vejo você, eu não consigo, assim, eu vejo uma identificação muito parecida com a Ana Castela. Não sei se é pelo jeito de se vestir, ou pelo estilo de cor de música, ou pelo estilo de fotos que tem no seu perfil, mas eu acho que você se identifica muito hoje com ela. Eu admiro muito. Assim, ela veio crescendo, né, nas mídias sociais. Hoje está aí entre, né, uma das maiores da atualidade. E assim, é uma menina humilde. Você vê ela assim, você consegue ver isso. É uma mulher, porque ela já é uma mulher, né? Ela é acho que um ano mais velha do que eu. Hoje É uma tem mulher. quantos anos, Eu Alice? tenho 19. Eu tenho 19. Tenho. Meu Deus do céu, eu sou mais velho que você. Ah, mas, ó, vou te falar, Eu tem juro gente. que eu olhando pra você, eu falava que você tinha uns 20 e poucos anos. Ah, muito obrigada. Eu tô pra te falar que eu gosto, porque tem gente que olha pra mim, por exemplo, no show de Itaperuna, aqui da exposição desse ano, a moça responsável pelo camarim, que tava, né, esperando a gente chegar, ela veio falar comigo que quando ela me recebeu, que eu cheguei lá, eu falei que eu era Alice Araújo e tudo mais, que ia cantar no palco 2 ali. Ela não parece que não tinha botado muita fé, assim, de início. Aí depois ela veio falar comigo, é porque eu achei que você, assim, achei você muito novinha. Pra mim você tinha uns 14, 15 anos. Aí, sabe, eu chego a murchar, assim. Não, mas eu Mas achava realmente que você tinha esses 20 e poucos anos. Porque eu fico muito grata, eu gosto. no dia que eu te conheci, realmente eu nunca tive a oportunidade de assistir um show seu. Uhum, Mas aquele dia que eu te conheci, que foi no dia, na exposição do ano retrasado, uhum. que teve o Fernando Sorocaba, foi quando eu te vi cantar pela primeira vez. Você tem uma segurança que não parece que você tem só 19 anos. É, essa, assim, muita gente fala a respeito da minha presença de palco e tudo mais. Eu tô para te dizer que quando eu era mais novinha, eu era até um pouco mais espirivitada do que eu sou hoje. Porque eu fui ficando mais velha e eu acabei pegando uma certa timidez para algumas coisas que eu não tinha quando eu era criança. Quando eu era assim mais nova, pré-adolescente, eu era muito mais solta. Hoje eu tenho uma certa timidez para algumas coisas.
Mas essa presença de palco, assim, em cima do palco, a pessoa que eu sou em cima do palco, foi aprendendo há muitos anos com as coisas que eu via. Eu sempre assisti muito show, eu sempre busquei ir a shows para assistir e ver como é que eram os artistas em cima do palco. Meu pai também, querendo ou não, trouxe uma bagagem para mim sobre isso, porque o cantor com quem ele tocava, inclusive queria mandar um abraço aqui pro Ramires Show, ele teve uma importância muito significativa assim na minha vida, porque era uma pessoa que, vou te falar um negócio, poderia estar sem luz no show. Se ele tivesse que sentar na beirada do palco, tocar um violão pro povo que estava lá embaixo, ele tocava. Era um cara que não tinha tempo ruim. Então eu aprendi muito a ser assim, sabe? De ser mais solta, pelo menos em cima do palco, sabe? Sobre o que você falou da Ana Castela, eu fico muito feliz quando me associam a ela lá na faculdade, que eu faço faculdade. O pessoal fala que eu sou a Ana Castela da fisioterapia. Embora eu não ache muito parecido, sabe? Não, assim, não é. Assim, eu, É mais quando no eu fui, jeito, né? Você quando eu fala. te conheci, assim, eu fui te olhar teu perfil, porque realmente eu não conhecia seu trabalho, né? Eu te conheci naquele dia mesmo, aí nos bastidores, né? Mas eu fui olhar teu perfil, e desde aquele dia eu vejo tuas fotos, assim. Quando você tá, assim, digamos, produzida para o show, Uhum. você fica mais parecida com ela. Não sei se é porque a questão do chapéu ou das roupas, você fica mais parecida com ela. É, teve uma colega que me falou que quando lançaram o cartaz, eu botei a foto do ano passado, da exposição do ano passado. Eu cantei com o Bruno Barreto, e aí tiveram algumas fotos minhas com chapéu. Aí colocaram, né? Eu mandei essa foto para a prefeitura para colocar no banner. Aí o pessoal perguntou: ué, vai ter Ana Castela em Itaperuna? Aí eu fico toda boba, né? Não, mas eu também sou assim, eu sou muito da Aí Castela. eu gosto. Eu sou doido para ela vir em Itaperuna, para eu poder ir no show dela. E tenho muito, e eu lamento muito de não ter conseguido ir ao show da Marília Mendonça. Eu sempre tive muita vontade. E Uhum. ela estava na época que ela morreu em Aqui perto, né? negociação para vir a Itaperuna É. naquele ano. Nossa, eu vi que ela teve um show bem próximo daqui. Ela, acho que foi em Leopoldina. É, eu acho Foi que foi sim. um dos últimos shows dela, mas depois conversando com o pessoal da Dimensão, até com o Tarcísio, que Uhum. você conhece, né? Uhum. Ele me falou que eles estavam à Dimensão, estavam em negociações para trazer ela a Itaperuna. Sim. Estavam com planos dela vir. Só que Porque quem dera, aconteceu né? a fatalidade, né? Sim. Infelizmente, o Brasil perdeu uma grande Sim. artista, né? Quem dera se ela tivesse conseguido vir, com E certeza Alice, seria incrível. você como conheceu a Marília pessoalmente, né? Como foi para você receber a notícia do falecimento dela? Eu fiquei, assim, quando ela faleceu, eu já tava vendo, eu fico muito com o celular, né? Quando eu tô em casa e tal, eu fico muito com o celular. E aí eu vi a primeira notícia em site de fofoca que tinha caído do avião, mas que ninguém tinha se machucado. Aí eu já fiquei escaldada assim, né? Quando eu vi que tinha de fato caído e tinha morrido todo mundo, porque assim, ficaram numa lenga-lenga pra divulgar, pra falar as coisas, ninguém sabia muito o que estava acontecendo. Eu fiquei assim, sem reação. Todos os dias, né, que aconteceram, no caso, depois da notícia de fato que ela tinha morrido, porque tinha notícia o tempo todo.
Eu fiquei em frente à televisão os dias todos. Até pararem de noticiar, eu fiquei em frente à televisão. Eu chorei como se fosse um parente próximo que tinha morrido, sabe? Eu fiquei, assim, desolada. Eu fiquei desesperada, real. Eu acho que Porque até choca assim, muito quando... quando o avião caiu, eles já sabiam que não tinha sobreviventes, mas no primeiro momento eu acho que eles seguraram a notícia para primeiro dar notícia para família, para o escritório se preparar para essa chuva de De comentário, mensagens, de notícia, de que ia ser. comentários. E acho que é por isso que eles deram essa segurada. Mas vamos, Alice, voltar um pouco lá atrás. Você vai poder falar pra gente como que contar um pouco pra gente da sua trajetória musical e como ela se desenvolveu ao longo desses 19 anos. Bom, eu sou natural do Espírito Santo. Minha família, por parte de pai, é toda de lá. E a família, por parte de mãe, é daqui, toda daqui, tradicional daqui. E aí, né, após nascer lá, eu vim pra cá, meados de 2007, 2008. E, né, quando meu pai, como eu te falei, quando meu pai começou a tocar com o Ramires, eu tive uma proximidade maior com a música. E ali eu continuei cantando na igreja e comecei a querer acompanhar o meu pai nos shows. Comecei a cantar, fiz, né, a primeira participação com o Ramires e para mim foi maravilhoso, maravilhoso, porque eu estava fazendo, né, o que eu gostava. Após uns anos, em 2011, a minha irmã veio a falecer, a minha irmã do meio. Ela faleceu de gripe H1N1 aqui em Itaperuna. E aí nós seguramos um tempo mais aqui em Itaperuna, até 2014, janeiro e fevereiro de 2014, nós mudamos de novo para o Espírito Santo. Lá, eu tive uma chuva de oportunidades, porque nós fizemos amizade com o prefeito da época, que era do mandato de lá, e eu consegui, com apenas 8 anos ali, mais ou menos, 8, 9 anos, eu consegui cantar nos eventos da cidade, eventos como o Festival de Frutos do Mar de Iriri, que é muito conhecido. Eu consegui cantar lá, eu cantei no Forró Bobó de Anchieta, eu cantei em vários eventos. E a música começou a ser muito mais presente na minha vida, muito mais, né? Porque eu comecei a ver frutos daquilo. Antes um pouco de começar a ganhar cachê, eu ganhei o meu primeiro cachê num evento que eu fiz em Piúma. Que lá eles colocavam. Era um projeto meio que para desenvolver ali a cultura e o turismo da cidade. Por ser uma cidade que tem bastante turista, né? Eles colocavam uma tenda musical e, se eu não me engano, tinham apresentações de pessoas, assim, as pessoas iam se apresentar. Mas sem nenhum custo, né? Sem nenhum lucro ali para o artista. E aí nós fomos. Na época, o meu pai pegava vários playbacks para mim do YouTube, baixava no pendrive e eu ia cantar. Botava uns looks assim muito loucos, que eu era criança na época, minha mãe me vestia. E aí eu ia cantar. E na época, teve um vereador que, infelizmente, né, ele veio a falecer, na fatalidade. Ele deu meu primeiro cachê para ser um incentivo. Eu ganhei R$ 60. Aquilo para uma criança que está começando nossa senhora, o olho chega a brilhar igual do tio Patinhas, com cifrão. E eu, assim, comecei ali, aí, e também teve as oportunidades em Anchieta. Logo após uns anos, se eu não me engano, foi em 2018, eu fui, na verdade, em 2017, se eu não me engano, eu fui me apresentar. Eu sou um pouco ruim com datas. Tô tentando lembrar, assim, dos anos para poder me ajudar. Eu fui me apresentar em Alfredo Chaves, que era uma cidade próxima ali de Anchieta. E a festa de lá é maravilhosa, a festa da banana e do leite. É uma festa muito cultural ali deles. Inclusive, eu sinto muita saudade. Foi um povo que me acolheu muito. E na época, eu queria muito gravar um CD. Eu adoro contar essa história. Um pouquinho, vou tentar resumir assim, porque eu falo muito, sabe? E aí eu queria muito gravar meu CD. Porém, a minha família sempre foi humilde. Tipo assim, meus pais trabalhavam. A minha avó, às vezes, dava um suporte, mãe da minha mãe. Mas assim, a gente sempre foi de uma base mais humilde.
E aí, eu não tinha dinheiro para gravar o CD. E aí aconteceu que eu fui cantar lá, eu ia fazer uma participação de 2 músicas apenas. Aí eu cantei as 2 músicas. Na época eu falava muito da Simone e Simaria, sempre gostei muito delas também, é uma dupla que tem uma significância muito grande. E aí cantei as músicas e tudo mais, e aí me apresentei e falei do meu projeto de querer gravar um CD, e se tinha alguém ali embaixo que poderia me ajudar, não financeiramente. Poderia me ajudar, tipo assim, com uma oportunidade ou um contato. Ricardo, naquele momento, o pessoal começou a gritar: mais um, mais um, mais um. E era um palco de plataforma. Eu lembro porque me marcou muito, porque logo depois, né, eu fui chamada para cantar lá com um palco de plataforma, passarela, na verdade. Aí brotou um chapéu no meio da passarela e o pessoal pedindo mais um, eu tive que cantar. Acabou que eu cantei 7 músicas. Daquele chapéu ali começou a voar dinheiro do meio dos outros. Tipo assim, mas dinheiro. E 50, 25, 10, 2, 100. Mas muito dinheiro. E eu comecei a olhar desesperada para meus pais. Tipo assim, o que eu vou fazer com tanto dinheiro, né? Acabou que, quando eu tinha ido para lá, a gente tinha ido sem dinheiro para comer, sem dinheiro para gasolina e com uma conta de luz atrasada. Com o dinheiro que eu consegui lá, foi R$ 1.070, se eu não me engano. Na época era muito dinheiro, né? Eu consegui pagar a conta, a gente conseguiu comer depois, né, de sair do show. E a gente, né, conseguiu voltar em segurança com gasolina e tudo mais. Logo após isso, eu fui morar lá, em Alfredo Chaves. É um povo muito acolhedor, que eu sinto muita falta. No ano seguinte, em 2018, eu cantei como atração mesmo da festa da Banana do Leite. E fiz a minha primeira participação, primeira mesmo, com o Fernando Sorocaba, porque eu já tinha cantado com eles, né, outras vezes antes daqui de Itaperuna. E a partir dali, eu passei mais um pouquinho de tempo. Em 2019, voltei para Itaperuna. A gente voltou para ficar mesmo, pois a minha avó, ela sentia muita saudade da minha mãe, ela já estava muito de idade. Minha avó tinha mais de 90 anos. E ela pediu que a gente voltasse. E aí eu comecei a sentir um pouco, porque faltava muita oportunidade. Na época, ninguém me conhecia. Aqui, tipo assim, as pessoas que me conheciam como criança mesmo. Eu voltei pra cá com 14 anos, pra Não fazer 15 tinha anos no final. uma convivência com você mais adolescente, né? Só lembrava da sua fase Sim, infantil. sim, porque a minha fase, no caso, a minha fase pré-adolescente, essas coisas, eu passei praticamente toda no No Espírito Espírito Santo. Santo. E o pessoal que me conhecia como criança, tipo assim, 5, 6 anos de idade, 7 anos no máximo. E aí eu voltei, e aí era aquela luta de pedir oportunidade, pedir oportunidade, pedir oportunidade. E o meu pai, com os contatos que ele tinha, também pedia pra mim. Até que eu não me recordo o ano, acho que foi 2000 e... Eu não me recordo o ano, mas eu acho que foi 2000 e alguma coisa. Depois, um pouquinho ali de 2019, eu consegui, foi no show que teve do Gustavo Lima, aqui em Itaperuna, pela Dimensão. Não sei se você se recorda mais ou menos ali de quando foi. Eu Foi lá acho na... que eu lembro mais ou menos desse Então, show, mas eu foi no não lembro Azulanos. exatamente a data e onde foi o show. Eu só não me lembro da data mesmo, mas aí foi a primeira oportunidade assim que eu tive de mostrar a cara para um público maior. Perdão. Se eu já tinha mostrado antes, eu não me lembro de ter cantado assim em algum lugar, eu realmente não me lembro. Mas a foi mais marcante assim, né, por ser um público maior, foi nessa apresentação. Eu cantei menos de 1 minuto de música, mas foi uma aparição. E aí eu, assim, né, comecei a tentar outras coisas aqui em Itaperuna, veio a pandemia que parou tudo. Aí, assim, tentava participar de live com famoso, com cantor famoso. Eu até entrei, inclusive, numa live com o Celso Portiolli. Foi na época de pandemia, que o pessoal fazia muita live, né? Aí, passou um tempinho, eu comecei porque por ser muito nova, se eu não me engano, acho que foi com os 16 anos que eu comecei a cantar no Cantoria. 16, acho que foi 17 anos. 17 anos, se eu não me engano. Comecei a cantar no Cantoria. Sempre pedi uma oportunidade também.
Antes de começar a cantar mesmo como atração lá, eu fazia participação no show dos outros, entendeu? Inclusive já fiz com participação com o Matheus Melo, já fiz com acho que o Vinícius Fragoso também, já fiz participação com algumas pessoas, e aí eu comecei a cantar lá no Cantoria. E aí, assim, comecei a ter essas oportunidades, entendeu? Às vezes era chamada para fazer participação em algum show, continuava gravando vídeo no Instagram. E o que mais pesou para mim, que mais assim pesou mesmo, foi as participações especiais que eu fiz. Eu fiz participação Foi o especial. que te alavancou mais, né? Isso, Que com fez você certeza. ficar mais conhecida. Porque assim, eu vim com um portfólio do Espírito Santo, como Maiara Maraíza, Fernando Sorocaba, e aí eu comecei a fazer participações aqui na região, não especificadamente em Itaperuna. Eu fazia em Tombos, Carangola, eu fiz em vários lugares. Eu fiz com Gabriel Gava, eu fiz com. Ai, meu Deus, é muito nome. Eu fiz em Laje, eu fui fazendo em vários lugares, em vários lugares. Eu fiz participação com várias pessoas, em Natividade também. Então, isso, os vídeos começaram tipo assim, ter visualizações, o pessoal começou a me conhecer. Ah, você é a fulana que fazia participação, fez participação com fulano de tal. Então, isso que começou, o que me ajudou mesmo foram as participações. No caso, me ajudou com a visibilidade. E aí, É, Alice, já que você tocou no assunto das participações, você já teve a oportunidade de cantar com vários cantores famosos, né? Como sim, você falou ali, João Neto Frederico, Marcos Belucci, sim. Simone Simaria, Antônio Gabriel, Maiara Um Maraíza, né? bocadinho de Fernando gente. Sorocaba, entre outros, né? Sim. Como, como que você fazia para conseguir essas participações? Revelando o mistério. Que rufem os tambores, sacanagem. Eu ia com a cara a tapa mesmo. Eu recebi muito não mesmo. Você procurava produtor na hora do show? Você Então, mandava um e-mail antes? Como que era isso? esse negócio de mensagem, e-mail, nunca fiz isso. Eu ia no show e aí eu ficava na grade do camarim pedindo oportunidade. Mostrando meu trabalho. Eu sempre ia com o Instagram aberto, mostrando meu trabalho, falando quem eu era, que eu era cantora da região, que eu estava buscando uma oportunidade, se eu podia tirar uma foto. E eu, né, ia assim, quietinha, ia tirar a foto e aí no camarim eu conversava com o artista. Geralmente cantava uma palhinha ou pedia uma oportunidade. Às vezes colava, às vezes não colava. Já fui em hotel também, aí às vezes, por exemplo, com o Marcos Bellucci foi assim, inclusive uma equipe maravilhosa. Arrisco a dizer que foi uma das melhores equipes que eu conheci. Assim, o produtor deles é um pai, sabe? Uma pessoa assim muito solícita, uma pessoa muito gente boa mesmo. E aí, no caso, quem me ajudou foi o produtor musical e os músicos deles, né? Que no caso eu fui com os meus pais, eles viram que a gente tinha ido para tentar. E aí eles falaram pra gente ir no show, que era lá em Natividade, e que eles iam tentar falar com o produtor. O produtor musical dele me passou o número, e aí para eu tentar falar com ele. Aí, chegando lá, esperando lá no portão, é, e até a hora que eles me chamavam. E, tipo assim, poderia ser que não chamasse, ou poderia ser que falaram que ia chamar e não chamava, entendeu? Mas eles chamaram, me trataram super bem. Então, assim, era dessa maneira. Era, tipo assim, na cara e na coragem mesmo. Já tinha o não, ou talvez alguma coisa, alguma resposta pior. Mas estava indo buscar o sim, e se eu não conseguisse, né? No caso, quando eu era mais nova, isso me afetava. Ficava muito triste, sabe? Um sentimento assim muito ruim mesmo. Mas aí a gente vai crescendo e vai acostumando com as frustrações e com os nãos que as pessoas dão, porque tem pessoas que, mesmo você sendo criança, são pessoas que não tem dó de falar, não, entendeu? E assim, Assim, eu. graças a Deus você teve sorte de conseguir Sim, muitas das vezes, né? Mas sim. você já chegou a se decepcionar com alguns artistas que você gostava antes?
Olha, com certeza já teve sim. Mas alguma situação que Por eu. exemplo, assim, dele, você chegar no camarim, ele não tratar bem, ser uma pessoa mais fria. Quando aconteceu isso, não foi por causa das artistas, foi por causa do produtor delas na época. Eu era criança e eu fui num show da Maiara Maraíza, eu já tinha cantado com elas. Mas eu, tipo assim, já era mais velha, né, da primeira participação. Eu fui tentar de novo. Para tentar cantar de novo, né? Porque, por exemplo, com o Fernando Sorocaba eu cantei, se eu não me engano, 4 vezes. Então, assim, eu fui tentar. E o produtor delas me tratou de uma forma ruim, né? Foi bem grosso na época. Então, assim, foi uma experiência ruim que eu tive com elas. Mas não foi por causa delas em Foi si, mais a entendeu? Sim, produção. muitas das vezes as pessoas têm uma visão do artista, tipo assim, o artista não quis me atender, o artista não quis falar comigo, o artista não quis tirar foto. Acontece de algumas vezes realmente ser o artista, mas na maioria das vezes é a produção dele, é o pessoal que está por trás, entendeu? Então, acaba sendo muito complicado, porque às vezes, pelo mau gerenciamento, né, de alguma equipe, alguma coisa, o artista acaba sendo queimado. Então, foi a experiência que eu tive. Então, como você, assim, eu, mas por ocasiões diferentes, de situações diferentes, eu também já tive contato com muitos artistas, porque eu acho que eu até quero agradecer ao pessoal da dimensão, que sempre é muito solícito comigo, principalmente o Alexandre e a Camila, mas muita gente não sabe. O Alexandre é meu primo. Sério? Que É, legal! então, desde muito cedo, eu tenho costume de ir nos shows. Uhum. Eu, tanto é que o meu maior sonho que eu tinha na infância foi o Alexandre, junto com a Camila, que realizou. Que foi, Legal! que eu agradeço eles até hoje por isso, que foi conhecer a dupla Sandy Júnior na época. Que legal! Nossa, deve ter sido Eu incrível. era muito fã de Sandy Júnior na época. Como várias adolescentes, crianças, eram na época, né? No auge do sucesso. E eu sempre falava pro Alexandre e pra Camila que quando tivesse um show por perto de Sandy Júnior que eu queria ir, Uhum. queria conhecer ele. Mas eu nunca achei que isso poderia vir a acontecer um dia, né? Porque Sim. criança não tem assim, a cabeça para falar, não, vai vir uma hora, né? Aí uma vez eu recebi um telefonema, o Alexandre, ele ligou lá pra casa, falou assim, Ricardo, tem uma notícia para te dar. Aí eu falei, qual, Alexandre? Ele falou, o que que você sempre me pediu? Aí eu falei, Nossa, eu deve ter sempre sido. te pedi para quando tivesse um show da Sandy Júnior, eu poder conhecer ele. Ele falou, então, isso vai acontecer, porque eles vão vir na exposição de Porciúncula e eu vou te Nossa, que levar demais. para conhecer eles. E até que, na época, a programação era eu encontrar com eles, primeiro no hotel, Uhum. ficar um período com eles no hotel e depois ir pro show e tirar uma foto no camarim. Mas por conta de produção, aquilo que eu estava falando, não deu para ir no Sim. hotel. Mas eu fui no camarim deles. Na época, pô, eu lembro até hoje. Eu, Ah, deve assim, ter sido muito marcante, não, com foi certeza. muito bacana, porque eu falava que eu ia falar várias coisas e tal. Só que na hora que eu entrei, que tinha duas filas. A fila do fã-clube Aham. e a fila de quem a produção Uhum. autorizava.
Aí eu entrei junto com a produção da Camila e do Alexandre. Sim. Na hora que eu entrei e vi os dois à minha frente, assim, eles logo foram muito simpáticos, vieram me cumprimentar e tal. Só que Mas você eu era travou, né? criança, eu congelei, eu não falei nada, eu travei. Tudo que eu falei que eu ia falar, eu Subiu, né? falei nada. Eu Eu parei, imagino como é. assim, fiquei igual um pateta, olhando pra cara dele. Tipo assim, Meu eles Deus, são de os verdade. divertidamente aqui, tudo maluco, né, na cabeça. Tipo, o que que tá Eles acontecendo? são de verdade. Olha, eles existem. Não é só na televisão. Ai, eu tirei foto e tal. Eu tenho até essa foto no meu Instagram, até hoje. Aí já faz isso, mais de uns 19 anos, essa coisa. Mas assim, Uhum. sempre eu lembro disso quando eu tô com eles. Mas eu já tive a oportunidade de conhecer, ó, Fernando Sorocaba, na exposição, Sim. Israel Novaes, Paulo Fernandes, Ela é Nayara maravilhosa. Azevedo, Capitão Ai, Inicial. que legal. Tanto é que o fato muito engraçado, quando eu inaugurou a Infinity, foi a Nayara Azevedo que fez o show de inauguração. Uhum. Eu tinha pedido para conhecer ela. A Camila falou assim, olha, Ricardo, eu não sei como que é a produção deles, que eu nunca trabalhei com eles, mas eu vou tentar. Eu falei, não, tudo bem. Se eu conseguir, beleza. Aí eu tava assistindo o show e tal. Uhum. De repente, isso eu não vi, devia contar depois. A tela, eu tava no camarote, né, de frente pro palco. A Teddy tava comigo, viu ela apontando pra minha direção e botando, apontando pro produtor dela. Mas eu Aham. não vi isso acontecer. Aí, de repente, eu, eu vejo alguém me chamando atrás de mim. Eram dois seguranças. Eu falei, uai. Aí na hora eu imaginei isso. A Camila deve ter conseguido, né? Sim. Aí eu fui. Quando chegou lá embaixo, eu perguntei para os seguranças, o que que houve? Aí eles falaram assim, não, ela tá te chamando. Aí eu falei, ah, a Camila tá me chamando. Mano, né? Aí tá, subi lá pro local onde fica os Uhum. camarins da Infinity. E nisso Sim. ela tava assim, chegando no show e eu parado assim, na porta do camarim, de, de frente pro. De repente, veio uma pessoa por trás de mim, coloca a mão no meu olho e fala assim pra mim, adivinha quem é? Aí eu Ai, que falei assim, maneiro. eu falei, oi Camila, tudo bom? Era Quando ela ela, né? tirou a mão do meu olho, eu olhei pra trás, tava a Nayara Azevedo atrás de mim. Eu falei, uai, É então isso. não foi a Camila que me chamou, foi ela que mandou me chamar. Aí eu entrei no camarim dela, tiramos foto, ela foi muito simpática, ficamos conversando um tempo. Mas Uhum. assim, foi uma surpresa pra mim naquele dia, porque eu não esperava isso. Eu achava que se fosse rolar esse encontro, seria alguma coisa como a intervenção da dimensão. Sim. Eu jamais imaginaria que ela viria me ver no camarote a mandar alguém atrás de mim e tal. Isso foi muito engraçado, porque nem a Camila sabia disso, meu Alexandre. E depois eu falei com ele. Falei, olha, Foi uma aconteceu surpresa pra todo mundo, né? isso. Ela falou, não, mas eu não vai. Ela falou, nossa, eu não sabia disso. Foi uma coisa que partiu dela mesmo. Aham. Então, assim, Pessoal, por o exemplo, pessoal fala eu já bastante tive dela. contato com muitos cantores que foram muito simpáticos. Mas teve alguns também que eu achei que
Eu tive uma impressão antes e tive uma depois. Por exemplo, não sei se você lembra do show da Paula Fernandes que teve no Itapuã. Do Itapuã, não, mas o de Raposo, sim. Mas A Paula Fernandes veio 2 vezes em Itaperuna. Não sei eu se você lembro lembra que ela disso. ficou no Ela Caiçara veio uma vez. uma no iníciozinho da carreira, logo assim que ela estourou na exposição, e depois ela veio no Itapuã. No Itapuã, eu fui no show e fui conhecê-la no camarim. E eu tive uma impressão dela ser uma pessoa assim, muito assim, não muito calorosa. Aberta ao público, né? Ela não é uma pessoa calorosa. Sim. Ela Ela é é muito na dela. a impressão que eu tive na época que ela passa um olhar triste, entendeu? como se Não ela é não quisesse aquele, estar ali, né? não é aquele olhar de felicidade, aquele sorriso de felicidade. É um semblante triste, porque ela fica parada no backdrop, ou né, vai entrando as pessoas, parada ela tá, a pessoa para do lado dela, tirou Tira a foto, foto e sai. entendeu? Eu tirei foto com ela em Raposo. Aí depois eu fui conhecer a história dela. Aí eu vi que ela teve um quadro depressivo muito forte. Foi aí que eu falei, é por isso então que ela passa esse semblante de tristeza. Não é um semblante de alegria. E Na... outra decepção que eu tive foi justamente na época que o Fernando Sorocaba teve, mas não foi com eles, porque eu achei ele muito simpático. Sim. Foi com o Diogo Diogo Nogueira, Nogueira. que eu achei muito antipático. Todo mundo falou. Eu não fui, porque não é um meio que eu, assim, sendo bem sincera, não é um meio que eu gosto muito. Entendeu? Eu achei ele muito, assim, muito antipático. O pessoal falou bastante sobre E ele. depois eu fiquei sabendo também que ele deu assim, um show de estrelismo na exposição de Miracema. Essa aí eu não fiquei sabendo. Na de Itaperuna que eu soube. Ele não quis tirar foto com ninguém, nem com o prefeito. Ele mandou avisar que o que ele foi contratado para Era fazer, ele fez, pra cantar, né? que era o show, que ele não estava sendo pago para tirar foto com ninguém. Então ele acabou o show, pegou as coisas dele E e foi foi embora. embora. É muito complicado, é o que eu te falei. Às vezes pode ser de fato o artista. Na maioria das vezes é a produção, mas às vezes pode ser o artista. Teve um show que eu fui mesmo para assistir, porque eu gosto muito, Paralamas do Sucesso. Eu não entendi nada do show. Eu fiquei assim, o que aconteceu? Porque eles entraram no palco, aí eles cantaram. Aí teve um tempo que eles pararam, simplesmente saíram do palco, voltaram a cantar. E eles encerraram o show sem falar nada. Sem dar um tchau pro público. Todo mundo diz Sem assim, que o Everton Viana, né, que é o vocalista do Paralamas do Sucesso, é muito antipático. Eu não entendi. Te falar que assim, eu não entendi nada mesmo. Não entendi nada. Mas Agora, pessoas muito simpáticas que eu achei foi o Fernando Sorocaba. Eu achei ele de uma simpatia extraordinária, muito receptivo. sim. Eu tentei na época, eu joguei até uma piada para ele no camarim, para ele me dar o chapéu dele. Ah, Só que eu experimentei o chapéu dele,
A cabeça do homem é tão grande que o chapéu não cabia na minha cabeça. Aí eu virei pra ele e falei assim, nem isso eu dei sorte. Sua cabeça é grande. Não, aí ele falou comigo, dessa vez você não deu sorte, porque minha cabeça é grande e o chapéu não coube em você, senão eu dava pra você. O meu pai Aí eu sempre falei, quis que eu pedisse um pois boné é, pra ele. Um nem boné pra isso eu personalizado. tive sorte. Mas nessa época eu lembro que eu percebi que você tem uma amizade boa com o baterista deles. Quando eu era criança, eu era próxima, né, do Rodrigo. E, assim, sempre foi uma pessoa que meu pai admirou muito, eu admirava também pelo trabalho dele. É uma pessoa muito legal, muito gente boa, assim, tinha uma amizade, assim, com ele. Eu até, assim, na época, eu achei ele muito solícito, porque eu cheguei depois do show, entrar em contato com ele. Ele é uma pessoa muito Uhum. simpática, muito solícita. Eu até tentei algumas vezes marcar com ele, num episódio com ele, para ele contar da experiência dele. Mas por questão de agenda, a gente ainda não conseguiu marcar, porque ele disse que ele está muito uma vida muito corrida com o Fernando Sim. Sorocaba. Ele tem muito show para fazer. Mas, assim, eu tenho certeza que se, né, a agenda bater, você consegue sim. Ele é uma pessoa Não, realmente muito sim. solícita. Agora vamos voltar a falar um pouco de você, Vamos. Alice. O seu pai, né, como você falou, Uhum. ele foi baterista de uma banda sertaneja, né? E é óbvio que isso teve um grande impacto para você, né? Sim, Como foi teve. nesse ambiente musical e o quanto isso influenciou na sua carreira. Olha, como eu te falei, né? Eu gostei, comecei a gostar muito do sertanejo pela influência que o meu pai causava dentro de casa, por ver, por exemplo, eu sempre quis aprender a tocar bateria, porque eu sempre via ele tocando. Assim, nunca aprendi a tocar bateria. E eu acho que, pra te falar a verdade, eu não teria coordenação motora para isso. Mas influenciou diretamente, né? Totalmente, assim. Porque ele ouvia música o tempo todo, ele tocava música o tempo todo, ele respirava música. Então, meio que eu respirava do mesmo ar, no mesmo ambiente, entendeu? Por exemplo, músicas do Jorge Mateus de 2010, 2011, eu tenho essas músicas marcadas como músicas da minha infância, porque eram as músicas que ele ensaiava muito em casa e tocava muito em casa. Então, assim, a minha herança musical, o meu gosto musical foi todo influenciado por esse contato mesmo. Falou também que em 2011 você perdeu a sua irmã pela gripe H1N1, né? Isso. Como essa experiência pessoal sua impactou na sua vida e na sua música? Olha, eu digo que na música não influenciou muito, porque agora na vida pessoal eu sinto o trauma hoje, porque quando eu era criança, a gente não teve uma convivência muito grande, eu e ela. Ela era gêmea do meu irmão, e no caso, eu vou tentar te explicar assim melhor. Nós somos em quatro irmãos. Minha irmã mais velha, Lívia, meus irmãos do meio, Álvaro e a Vitória, que são gêmeos, e eu vim a Rapinha do Tacho. Os três, eles são filhos do primeiro casamento da minha mãe. Eu sou filha do segundo casamento da minha mãe. Eu vim 10 anos depois dos meus irmãos. Ou seja, hoje minha irmã teria 29 anos, que é a idade, no caso, que meu irmão tem. Eu não tenho hoje contato com o meu irmão, porque ele mora com o pai dele. Ele adoeceu após a morte dela, ele teve um surto psicótico agudo e a gente não tem contato. Já eu tenho mais contato com a minha irmã. Hoje não tanto assim, né? Mas tenho mais contato direto assim com a minha irmã mais velha, que me deu dois sobrinhos.
Quando isso aconteceu, a minha irmã tinha ido lá para minha casa, ela tinha ido morar com a gente, né? Ela morou bastante tempo da infância e pré-adolescência dela com o pai, ela e meu irmão. E aí, em 2010, mais ou menos, final ali de 2010, ela foi morar com a gente. Ela passou o aniversário de 16 anos dela com a gente, que foi em fevereiro. E aí, assim, a gente teve pouquíssimo tempo juntas. Por exemplo, deixa eu contar. Ela morreu em outubro. Então, vamos botar aí que ela foi no final de 2010. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Acho que foi aí 11 meses, né? Não, 10 meses? Sou péssima de conta, Ricardo. Mas Eu enfim, também sou bom de conta, não. alguns meses. Alguns meses não é o suficiente para reparar uma vida que não teve contato, entendeu? Você não tinha uma ligação tão forte. Só que aí o que aconteceu? Nós estudávamos na mesma escola, só que ela estudava de manhã e eu à tarde. E a gente brigava muito. A gente brigava assim, sabe? Porque a minha irmã, ela era imunodeprimida. Ela nasceu prematura, ela teve hidrocefalia, precisou botar uma válvula. Então, assim, aconteceram muitas coisas na vida da minha irmã. E a minha irmã, ela tinha 16 anos, mas ela tinha um comportamento de uma criança bem mais nova. Alice, esse assunto, assim, que incomodar, Não, você tá não tranquilo para precisa. poder falar, pode ficar tranquilo. É, é um assunto que, querendo ou não, já foi enraizado, né? Então, apesar do trauma ainda ser bem vívido, mas é enraizado. A gente brigava muito por causa da nossa mãe. Ela queria ter contato com a minha mãe e eu também queria, porque eu era uma criança de 6 anos. Mas mentalmente ela também era. Então, a gente brigava muito por ciúme. Só que aí, esses meses, isso também impactou muito. Esses meses antes dela falecer, a gente brigava muito. E aí, poucos meses, acho que uns 2 meses antes dela falecer, a gente se aproximou muito. Muito mesmo. A gente ficou amiga, sabe? A gente era irmã, mas a gente não tinha aquela coisa Aquela, que a gente. Oi? aquela amizade forte ainda, né? Isso, não tinha. E aí a gente virou muito amiga, a gente ficou muito próxima mesmo. E aí veio a pancada, né? Ela faleceu. Ela, no caso, ela viajou numa viagem de turma. E aí ela adoeceu, ela contraiu a gripe, que naquela época estava em surto. Ela, imunodeprimida, infelizmente, foi muito rápido. Em 17 dias ela faleceu. Assim, quando eu era criança, eu sabia que uma pessoa muito próxima tinha falecido, que eu não ia nunca mais ver. Isso na cabeça de uma criança é, Mexe, né? é um conflito ali interno, porque você não sabe o que pensar, entendeu? Você nunca tinha lidado com a morte sendo criança, né? Na Você verdade, eu nunca já tinha tinha perdido lidado, de mas não era alguém tão próximo. era uma tia-avó minha que Mas tinha falecido. não era uma pessoa É, tão próxima igual a sua irmã, né? e o cérebro da gente, ele tem um mecanismo, né, ele meio que inibe algumas coisas como autodefesa. E eu, por muitos anos, eu não senti esse Você, luto. é o que eu falo, às vezes, você passa por um trauma tão grande que seu cérebro faz você esquecer. Eu estava comentando isso justamente alguns dias atrás, sobre esse mecanismo de defesa do cérebro. É porque, no final do ano passado, né, eu tive uma doença muito grave. Eu tive SARA, né, que você está fazendo faculdade de terapia, você sabe que a SARA é uma doença muito grave porque inflama o pulmão, né? Muito. E eu já tinha problemas respiratórios desde quando então chegou um determinado momento da minha internação que eu já fui perdendo a consciência pelo avançar da doença, que eu precisei ser entubado, depois tracostomizado, que até hoje eu tenho
vasectomia, e algumas coisas apagaram da Sim, minha mente também. Por exemplo, eu lembro até um determinado dia, eu não lembro como eu fui de um hospital para o sim. outro, eu não lembro das pessoas de me visitar, eu só lembro. A última coisa que eu lembro é da sensação que eu tive de chegar bem próximo à morte e chamar minha família para me despedir dela. Foi a última coisa que eu lembro. Depois que eu me despedi da minha mãe, da minha tia, do meu irmão, da minha cunhada, começou a apagar. Aí apagou da minha mente. Eu só me recordo de eu acordar no hospital, hum, o médico na beirada da minha cama, e com a minha mãe junto com ele, me falando que eu precisaria fazer uma traqueostomia se eu concordava. Aí eu só balancei a cabeça que concordava e Uhum. depois apaguei de novo. É, eu, Então é por isso que eu falo, o trauma foi tão grande que meu cérebro desligou. sim. Igual Eu te entendo aconteceu com perfeitamente, assim, em você. relação ao trauma, né? Porque tem coisas que se a gente ficar na cabeça ali lembrando o tempo todo, a gente fica doido. A gente não consegue viver, a gente não consegue passar por aqueles momentos. Então, assim, eu tenho alguns traumas na minha vida depois agora, né, de mais velha, que eu falo sobre, que eu converso melhor sobre. É porque a gente vai. Eu não sei se você faz terapia hoje em Eu dia. faço um acompanhamento psicopedagógico, porque assim, lá na faculdade a gente tem o GAP, que é um suporte ali psicológico para pessoas da universidade, que ajuda muito, muito mesmo. Só que não é uma terapia, é um aconselhamento. Porém, a profissional lá é excelente e ela conversa muito comigo, entendeu? Então me Você está ajuda. em qual período, Eu Alice? sou neném, eu tô no segundo período, indo pro terceiro, se Deus quiser. Aí em breve aí você está formando. Deus Passa quiser. rápido. Mas É, assim, eu também, igual você, nunca tinha perdido ninguém muito próximo a mim, entendeu? Já perdi gente, lógico, mas não era tão ligado a mim. E eu, desde criança, eu tinha pavor que chegasse para mim e falasse assim, que eu fui criado com a minha avó e com a minha tia e minha mãe. Então eu tinha pavor que alguém chegasse para mim e falasse, sua avó vai morrer um dia. Sua tia vai morrer um dia, e sua mãe vai morrer um dia. Eu entrava em parafuso, eu chorava. Então, assim, eu nunca me preparei para essa questão de morte. Muito bem, né? Faço terapia já há mais de 10 anos, mas nunca foi uma coisa assim que eu fosse ir me preparar. Aí, né, veio a pandemia. Minha avó tinha Alzheimer já na época. Ela caiu, teve que. Ela quebrou o fêmur, precisou operar as pressas e pegou Covid. nossa. Só que quando os sintomas apareceram, já estavam no estágio da Covid muito grave. Uhum. Então eu tive que ficar isolado no quarto, porque ela, minha mãe e minha tia pegaram Covid ao mesmo tempo. Nossa. E eu não peguei. Então eu fiquei isolado no quarto e fui vendo a evolução da doença dela. Tanto é quando ela veio a falecer, Não sei. eu não quis me despedir dela. Minha mãe me perguntou se eu queria fazer uma videochamada para me despedir dela, porque ela estava indo embora. Eu falei que eu não queria, porque eu não queria guardar aquela lembrança dela daquele jeito. Mas é uma coisa que, assim, é impressionante. Isso já tem 3 anos. Mas até hoje eu não supero esse Eu trauma. te Toda, entendo muito. toda data de aniversário dela,
eu fico pra baixo, eu fico depressivo, eu não quero conversar. Então, hoje eu consigo falar disso, mas quando aconteceu, eu só conseguia dormir à base de remédio. Eu não conseguia dormir. Sabe? Eu, É eu, uma coisa que a gente nunca está preparado para acontecer, mas que infelizmente é a ordem natural das coisas, né? O curso da vida, crescer, nascer, crescer e morrer, mas a a gente gente não, não está preparado para lidar, né? mas a gente não aceita. A gente quer sempre aquela pessoa. Se a gente pudesse manter aquela pessoa ali do nosso lado pro resto da vida, a gente preferia manter. Eu falei aqui da influência do meu pai, né? Mas eu não citei a influência da minha avó. A minha avó, ela, assim, financeiramente, ela sempre ajudou a minha família, mas era uma pessoa que tinha uma herança de conhecimento muito grande. Minha avó era professora, minha avó me ensinou a ler várias coisas, minha avó me ensinou a escrever várias coisas, incentivava minha caligrafia. Minha avó me chamava de beija-flor dela. Ela falava que eu cantava igual a Roxinol. É, ela sempre incentivou eu cantar, ela gostava muito que eu cantava Romaria para ela. E eu, por ter perdido a minha irmã muito nova, eu não lidei com o luto dela, eu simplesmente afundei o luto dela, até porque criança não sabe nem direito o que é luto. E eu não senti por muito tempo, não senti mesmo por muito tempo. E eu achava que, porque assim, eu tive diversas situações na minha vida que eu precisei ser adulta antes do tempo. E eu achava que estava preparada para qualquer coisa, né? Adolescente, cabeça de adolescente. E a minha avó viveu muitos anos, assim, sabe? Eu só tinha a visão da minha avó mais idosa. Para você ter uma ideia, a minha avó, ela morreu com 98 anos, para você ter uma ideia. Ela, como eu falei, ela me ensinou muita coisa. Ela me ensinou a bordar, ela me ensinou a fazer acróstico, ela me ensinou a fazer poema, tudo que você imaginar. E era uma pessoa que eu queria, sabe, se eu pudesse guardar num potinho, para ela nunca ir. E aí ela começou a ficar muito idosa, ela não pôde mais costurar, ela não pôde mais cozinhar o brigadeiro que ela me ensinou a fazer. E aí os meus tios tiraram ela daqui de Itaperuna. E a vontade da vida dela era continuar aqui para cuidar das irmãs, né? Que uma veio a falecer, a outra, né, tá infelizmente próxima aí de falecer. E os meus tios tiraram ela daqui. Ela foi morar longe, ficava entre a casa de um filho e outro, e aí ela começou a adoecer. Ela teve uma síndrome, chama Síndrome do Compartimento, que ela começou a confundir o passado com o presente com o passado, enfim, internou, nunca mais saiu. Eu não pude despedir da minha avó, porque estava na época do Covid. Ela, eu, a última lembrança que eu tive da minha avó foi no meu aniversário de 15 anos, que eu não tive nem tempo para falar com ninguém. E eu não despedi dela. E assim, foi um luto que eu tive que sentir, mas eu só senti depois de um ano, porque eu quase perdi a minha irmã. Nesse mesmo ano que a minha irmã faleceu, que a minha avó faleceu, eu quase perdi minha irmã mais velha por causa de uma complicação de saúde. E eu tive que sentir. E aí, quando eu comecei a sentir o luto da minha avó, eu tive que sentir o luto da minha irmã, que inclusive hoje eu sinto, assim, é um sentimento de remorso, sabe? Por mais que eu era criança, de não ter aproveitado o tempo com ela, de não ter, sabe? É muito difícil. E Mas, Alice, se isso eu posso, porque a gente, pelo que eu percebo, passou por coisas muito parecidas, né? Eu também perdi minha avó, as mesmas circunstâncias. A sua, sem poder me despedir. Eu também, durante muito tempo, eu carreguei essa culpa de ter perdido a paciência com ela, às vezes por conta da confusão mental, tal, mas uma coisa assim, que eu posso te falar, que falaram pra mim.
que eu tenho certeza que onde as nossas vozes estão hoje, Elas olham elas, por nós, né? elas sabem que a gente fez tudo que estava ao nosso alcance por elas no momento que elas precisavam. E que a gente demonstrou amor da forma que a gente conseguia, da forma que a gente podia na época. E que aonde ela estiver hoje, as duas, eu tenho certeza que a tua avó está olhando por você, está feliz, todas as suas conquistas. Como eu acho, como eu tenho certeza que a minha também olha por mim, que também está feliz por cada conquista que eu tenho. E assim, eu acho que jamais ela vai querer que nós, netos que amávamos ela e continuamos amando aonde ela está, que continue alimentando esse sofrimento, essa culpa, entendeu? Então, se esse conselho que eu posso te dar, não se culpa de nada, porque você fez o que você estava ao seu alcance, o que você podia. Você aproveitou os momentos que você podia com a sua avó, como eu aproveitei com a minha, e tenho certeza que elas estão num lugar muito melhor que a gente, Com, cer e olhando pela gente hoje. com certeza. Obrigada E pelo seu conselho. agora vamos falar de coisa boa, Deus. Vamos falar do Festival de Sertanejo de Barreto, que você foi a vencedora em primeiro lugar, e que teve a honra de participar, junto com a Maiara Maraíza, que teve a honra de cantar com vários cantores. E o que isso, essas experiências que você teve, de dividir o palco com esses cantores, influenciou para a sua carreira? Eu acho que cada experiência que eu tive foi um amadurecimento profissional e principalmente pessoal também, porque a gente vai crescendo, vai vivendo as experiências e vai aprendendo, né? O Festival de Barretos, para mim, foi uma experiência fora de série, assim, porque era um sonho ir lá, não só meu, mas da minha mãe. E a minha mãe, ela abdicou muito da vida dela para viver um sonho que era meu, uma vida que eu queria ter. Então, assim, poder ir lá e levar ela lá para conhecer foi uma experiência maravilhosa. A gente fala que, tipo assim, eu fui a primeira a chegar lá, num perrengue danado, porque a gente dormia dentro do carro, a gente fazia tudo dentro do carro. Pra você ter uma ideia, até em bica de cavalo, de lavar cavalo, eu tomei banho lá. Então, assim, é tudo por causa de um sonho, entendeu? E viver naquele lugar e viver experiências lá e andar naquele lugar parece que você está vivendo outro mundo, outra coisa. Então, assim, é uma experiência profissional que eu tive que eu quero levar para a vida. Inclusive, espero talvez um dia voltar, levar quem eu amo lá para conhecer, sabe? E porque é um lugar muito mágico. E as experiências que eu tive com os artistas, tipo assim, foram experiências onde eu pude aprender mais com as pessoas que estavam ali, com aqueles profissionais. Então, assim, eu levo como experiências para aprendizado mesmo, sabe? De poder ter esse contato e uma oportunidade, com certeza que sim, tem que valorizar as oportunidades, eu tenho que valorizar as oportunidades que eu tive, porque estar no lugar, assim, estar do lado, por exemplo, de uma pessoa que você admira, por exemplo, como você esteve com a Sandy Júnior, é muito gratificante, é uma, assim, sabe, é de outro mundo. Por exemplo, eu tive a experiência com a Simone Simaria, é, perdão, Ah, mas foi uma experiência para mim que eu, nossa, não tem nem o que falar. Foi um pouco antes, inclusive, bem antes. Não, na verdade, bem pouco antes delas separarem. Foi o show que elas fizeram aqui e logo depois elas separaram. Que assim, eu fiquei fascinada, porque a vida inteira falaram que eu era muito parecida com a Simária. Então eu era louca pra tentar cantar com elas, sabe? Pra estar com elas e tal. E
arrisco dizer que foi o show que eu fiquei mais nervosa na minha vida. Eu tremi igual vara verde, microfone assim, ó. E de segurar o microfone tremendo. Eu tenho um ponto nervoso no meu corpo que, quando eu fico muito nervosa, o meu joelho parece que ele vai sair andando sozinho, assim, sabe? E o meu joelho tremia igual uma vara verde. Foi o show que eu mais fiquei nervosa. Então, assim, é a realização de sonhos, né? É a realização de sonhos mesmo. E, olha, você, você já chegou a, não sei, a compor alguma música? Ou você gosta mais de cantar as músicas de outros artistas? Eu já, assim, compor não. Eu gosto mais de cantar a música de outros artistas. Porém, eu tenho uma música minha gravada, que foi parceria com uma cantora, na época que eu conheci. Ela não podia gravar a música e ela me deu para gravar. É, e assim, foi minha primeira experiência como tendo uma música de trabalho. Eu consegui várias oportunidades de poder gravar, tipo, num valor que os meus pais conseguiram pagar para poder gravar. E também cheguei a ter uma oportunidade de contato com o Murilo Huff, que é um cantor muito bom, compositor maravilhoso, que no caso o pai, Bem, ele e a Marília tiveram um filho, com inclusive o Murilo o Huff, isso. Ele me cedeu uma música, mas eu infelizmente não tive recurso para gravar. Mas atualmente, no caso, eu canto mais, gosto mais assim de cantar músicas de outros artistas, porque eu não faço composição, eu não componho, então é mais de outros artistas mesmo. vamos lá. Se você hoje, eu gosto sempre, quando eu tenho um episódio com alguém da música, né, que é envolvido com a música, eu peço para esse criar uma playlist dele. Qual que seria a sua playlist que você ouve no momento? Nossa, mas é muita música. Eu Me geralmente. fala suas, as 10 favoritas. Ai, tá aí um negócio difícil, tá? É, eu vou botar Nosso Quadro, da Ana Castela. Eu adoro essa música. É porque, assim, eu escuto muita música dela, então é muito difícil. Nossa, eu agora dando um jeito de conferir o Spotify aqui. É, deixa eu pensar, calma. Eu acho que Partilhar, da Ana Vitória. Pés no Chão, do De La Cruz, que é uma música muito importante para mim. É... Meu Deus. Someone Like You, da Adele, mas por valor, tipo assim, significativo quando eu era criança, porque eu cantava muito ela. Já foram quantas? O Nosso Quadro, Partilhar, Pés no Chão, a da Adele, que eu falei. Meu Deus. Tá aí uma missão que você me deu difícil, tá? Pra quem canta e escuta muita Eu vou música, isso fazer é deixar impossível. sua vida. Em vez de 10, fala assim. Tá, já falei quatro. Tem que escolher mais uma agora. Meu Deus. A Paulinha tá aqui na live, ela tinha, me conhece mais que qualquer coisa, meu amor. Ela tinha que me falar uma música que eu escuto aqui direto, entendeu? Mas ela não me ajuda, tá quieta aí. Eu vou botar Morena de Goiânia, porque eu estou escutando muito ela ultimamente. Então, pronto, coloquei ela. Pronto, cinco. Você sabe, não sei se eu falei isso com você. Um dos estilos musicais
que eu mais amo é o sertanejo. Que bom, fico muito É feliz um com dos isso, tá? assim, que eu tenho que eu mais adoro. Entendeu? Uhum. Para finalizar nossa live, você falou que eu gostaria que você cantasse uma música que é especial para você, de alguma forma. É, tá, vou cantar uma. Ai, é, Não, você? já sei, então. Você falou agora para mim que sua avó gostava de uma música que é Ave Maria, né? Romaria, A Paula Romaria. Fernandes já cantou essa música no início da carreira, nos rodeios. Eu Quer? quero sim, Não ouvi direito. pedir para você que uma forma de homenagear a sua avó e a minha avó e a todas as avós que estão do Brasil, né? Que você cantasse um pouco da música Ave Maria pra gente. Eu, Ave Maria, eu acho que eu não vou saber cantar aqui agora. A que a minha avó gostava muito era Romaria. Então, Tá. Romaria, Posso cantar o refrão dela? pode, fica à vontade. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e funda o trem da minha vida. Eu Consegui acho que cantar não sem tinha chorar. uma É forma um evento. melhor da gente terminar essa live. Eu quero mais uma vez te agradecer por ter aceito esse convite, pela disponibilidade e que no futuro eu torço muito que você faça muito sucesso ainda. Obrigada. E eu quero te falar um recado. Esse ano eu não pude fazer minha festa de aniversário, mas ano que vem, se Deus me permitir, eu vou fazer Que uma Deus festa. quiser. E eu que vou fazer questão que você venha te contratar. Você para cantar no meu Vai ser um aniversário. prazer, de verdade mesmo. Vai ser um prazer imenso estar com você nessa data especial. Se Deus quiser, Deus já abençoou. E se Deus quiser, vai acontecer. Eu fico muito lisonjeada pelo seu convite, tá? E pode ter certeza que o quanto eu puder te acompanhar aqui, eu vou estar junto, vou estar te acompanhando. Agradeço muito pela oportunidade de falar um pouquinho sobre mim aqui no seu podcast, onde vieram tantas pessoas especiais com uma história de vida maravilhosa e eu agradeço muito mesmo pelo reconhecimento, pela oportunidade. Desejo muito sucesso na sua vida, que Deus possa estar sempre te abençoando, te dando muita saúde, te protegendo sempre, e que a gente possa se conhecer pessoalmente em alguma Você, oportunidade. eu quero também deixar as portas abertas do podcast para você retornar depois, para contar como é que está a sua carreira. Hoje, por exemplo, Alice, se alguém que estiver aqui nos assistindo quiser te contratar para um show, para uma festa, como é que ela faz para te É só entrar em contratar? contato pelo direct, que a gente responde. Tá joia, Alice? Geralmente, quando não sou eu que vejo, por exemplo, a todo momento fui eu que te respondi. Mas às vezes, quando eu não tô com a internet ou quando não sou eu que vejo, geralmente o meu pai dá uma olhada. Mas a gente sempre responde. Hoje você tem alguém que te auxilia na sua carreira, alguma pessoa que te agencie. Não, agência não. No caso aqui, nós somos por nós mesmos, sabe? Há um tempo atrás tinha, mas hoje não mais. Hoje, no caso, por exemplo, quem fica à frente de chamar a banda, de reunir com o produtor musical, que inclusive é o Ayrton, é um cara maravilhoso, excepcional. Quem fica de frente dessas coisas, cachê, é tudo eu.
Tudo eu que vejo. Eu preferia sim, mas é lógico que eu tenho o suporte dos meus pais, às vezes para alguma coisa que possa acontecer, por exemplo, consultar se aquela situação ali está de acordo e tudo mais, eu peço uma orientação, entendeu? Eu quero também me colocar à disposição. O que você precisar, entendeu? Se você vir a precisar de aconselhamento jurídico, contrato, fechar contrato de patrocínio, Uhum. você pode contar comigo para o que você Muito precisar, tá? obrigada. E- E no que tiver ao meu alcance também, pode contar comigo, viu? Que assim, eu ainda tô na faculdade, tô estudando ainda, mas eu tenho muita boa vontade de ajudar as pessoas. Então, assim, no que eu puder ser útil, no que eu puder ajudar, você pode contar comigo. Obrigado. Eu quero agradecer a todo mundo que participou da live até agora. Eu quero pedir mais uma vez para seguir o nosso perfil, seguir o perfil da Alice também, Isso aí. deixar bastante curtida na live, que ajuda no engajamento. E que a live também vai ficar salva aqui no meu perfil. E eu vou mandar um convite de colaboração para a Alice, também para o perfil dela. E que também o áudio da live vai estar daqui a pouco nas principais plataformas de áudio. E o link dessas plataformas está lá no meu perfil, na minha bio do Instagram. Obrigado mais uma vez, Alice. Ricardo, Muito sucesso para você, para sua obrigada. família. Muito Você obrigada. continue cantando maravilhosamente bem, igual você canta. Cada Obrigada. vez mais. Queria muito, assim, rapidamente aqui agradecer a todo mundo que assistiu aqui até agora, pro meu público, para quem veio do meu Instagram, para quem veio do Instagram do Ricardo também. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Vi aqui que algumas pessoas começaram a me seguir. Muito obrigada pelo carinho de vocês. A pessoas muito queridas que estão aqui, meus amigos, meu amor que está aqui também. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui assistindo. E é isso, só gratidão mesmo, viu? Foi um prazer, Ricardo. Obrigado, Alice. Beijão. Até uma próxima. Até, se Deus quiser.